Olá pessoal, vamos a mais uma análise diagnóstica hidrometeorológica e energética do SIM. Estamos na reta final da estação de inverno. Em poucos dias começamos a primavera e a carinha dos nossos vídeos aqui diagnósticos, né, Gui? Deve mudar um pouquinho aí nos próximos meses com o retorno da chuva para o interior do país. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom dia, boa tarde, né, a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo de diagnóstico. Bom, pessoal, começando então pela condição sinótica, tem dois padrões que a gente pode destacar ao longo dos últimos 90 dias que chamaram bastante atenção e tiveram uma interferência significativa nas chuvas da América do Sul. O primeiro deles é essa convecção mais intensificada na região do Oceano Índico, que acaba disparando ondas de perturbação atmosférica em direção à América do Sul e atrapalhou um pouco a nossa chuva. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esses tipos de estudo, entre em contato com a gente, tire suas dúvidas de meteorologia e conheça também os nossos serviços de meteorologia aqui na Ampere. Outro padrão que chama atenção são essas instabilidades bastante favorecidas no Atlântico Tropical Norte. Desde o mês de maio, a NOAA já vinha anunciando uma temporada de distúrbios tropicais acima da média nessa região. E quando a gente passa para o próximo mapa, a gente consegue identificar que ele rouba, né, entre aspas, grande parte da água precipitável, da umidade que deveria, né, não nessa época do ano, não tanto, mas poderia chegar aqui para a gente no centro-sul do Brasil, porque nossos dois principais suportes de umidade são os oceanos e também a floresta amazônica. Então, ao passar por aqui, ao tentar direcionar essa umidade para o centro-sul, no decorrer dos últimos dias, a grande quantidade de distúrbios tropicais tem também roubado, né, atraído um pouco mais essa umidade e essa quantidade de água precipitada. Mas, de qualquer maneira, a gente voltou, sim, a registrar. No próximo mapa, a gente vê os sistemas meteorológicos que estão atuando, né? A gente voltou a registrar alguma chuva no oeste da região norte, tivemos alguma circulação favorável para chuvas nessa região, mas no interior do país ainda é bastante evidente que uma área de divergência manteve a condição de tempo seco. Essa área de divergência ela está relacionada a uma alta pressão em níveis médios da atmosfera, eu coloquei aqui alta em 500, e também, né, essa massa de ar seco sendo mantida no interior do Brasil tem relação com os ventos mais zonais, de oeste para leste, empurrando os sistemas meteorológicos e, portanto, eles não conseguem adentrar aí no continente. No próximo mapa, a gente já consegue ver que essas últimas 24 horas estão sendo marcadas pela formação de uma nova frente fria aqui sobre a região sul do país. Primeiro tinha um cavado em superfície, agora tanto a carta do CPTEC quanto a carta da Marinha indicam aí a presença de uma nova frente fria. O problema é que, como a gente viu ali na carta anterior, os ventos ainda estão muito zonais e essa frente fria deve ser empurrada para o oceano. Mas fique atentos, até confiram as previsões, entrem em contato com a gente, porque ao longo do final de semana tem previsão de novas instabilidades. Vamos para o próximo mapa, onde a gente consegue ver os reflexos de tudo isso que a gente comentou. Então, a massa de ar seco predominando em grande parte do sudeste e centro-oeste, as instabilidades muito concentradas no oeste da região norte sobre a região sul, o que é um padrão bastante comum ainda nessa época do ano, e a gente consegue ver que essa previsão feita lá pela previsão oficial do INS na última sexta-feira, ela acabou subestimando um pouco o volume de chuva que caiu sobre as áreas do estado do Rio Grande do Sul, principalmente falando da região da Bacia do Uruguai e do Jacuí. Então caiu um pouquinho acima do esperado, o volume chegou a ultrapassar os 40 milímetros em diversos pontos da Bacia do Uruguai, tá bom? Nesse mapa a gente vê que os modelos, a combinação estatística dos modelos também apresentou essa subestimativa. Então o que isso quer dizer? Que nenhum modelo individualmente, né, se saiu tão bem assim na hora de representar o volume de chuva que estava sendo previsto para as áreas do Rio Grande do Sul. E agora a gente acompanha também com o Guilherme os efeitos dessas variações no regime de chuva que a gente descreveu agora na energia natural afluente. Então, pessoal, como já comentado pelo Elô, não teve muita chuva, né, na região sudeste e centro-oeste durante o período, e, bem, no auge do período seco, então a expectativa agora é da recessão mesmo das vazões, e a gente pode perceber, pelo observado, que as vazões se comportaram, né, conforme previsto pelo INS, ali, muito próximo para essa semana operativa. Para o sul, apesar daquele desvio, né, na projeção, na subestimativa, essa chuva acabou caindo mais
a jusante ali na foz da Bacia do Uruguai, então sem muitos impactos, um pouco no Jacuí também, mas sem impacto muito relativo, expressivo na ENA. Então o sul também, apesar de tudo, com uma previsão muito próxima ali do projetado, né, pelo INS na última revisão. O Nordeste, com pouca variação da sua ENA, né, ao longo do mês de setembro, em função até do período seco, né, e da pouca variação nos episódios de precipitação e da própria ENA, então uma ENA quase constante ao longo do mês. E o subsistema norte também, que está também em pleno declínio, né, das suas vazões, e observado aí muito próximo do projetado pelo ONS. E olhando o balanço do sistema, aquele comportamento que a gente já tinha verificado, né, do subsistema nordeste, sendo majoritariamente exportador aí para o sim todo, agora até o norte, pegando um pouquinho de energia do nordeste, e essa energia também passando para o sudeste, principalmente, e o sul exportando um pouquinho. E agora eu vou passar aí para a Elô para ela explicar um pouco das temperaturas. Bom, então como a gente mencionou, o tempo mais seco continuou predominando na maior parte dos dias entre as áreas do interior do Brasil, e isso acabou elevando, né, a condição de calor na maior parte dessas áreas. Inclusive, outra condição que agrava também as temperaturas mais elevadas no interior do país foi o aumento do número de queimadas. A que mais está chamando a atenção, logicamente, né, a trágica queimada que ganhou maior intensidade sobre a região do Pantanal Mato-Grossense no decorrer dos últimos dias. Então, com certeza, as áreas adjacentes, né, como a gente pode ver a essa região centro-oeste e sudeste do Brasil, estão com uma temperatura mais elevada. A expectativa é de que algumas chuvas, né, cheguem até o final de semana a essa região, mas ainda assim é uma chuva muito isolada, né, muito mal distribuída, com baixos acumulados. Então a gente vai ver o calor dando uma diminuída, tem uma massa de ar frio para adentrar no centro-sul no decorrer da semana que vem, só que ainda assim não é o suficiente, provavelmente, para combater a dimensão desses incêndios aí que a gente tem visto, principalmente nas mídias. No próximo mapa, a gente consegue, inclusive, ver essa previsão, né, de temperaturas anomalamente abaixo da média até o próximo dia 23 de setembro. É uma boa notícia, né, esse calorão diminuindo um pouco, pode sim ajudar, mesmo que em pequena escala. E para quem pensa, né, que a primavera está chegando aí no dia 22 com temperaturas altas, que é típico da estação, é uma curiosidade, né? Os primeiros dias da estação serão então marcados por temperaturas mais baixas em praticamente todo o centro-sul do país. Inclusive, o final de semana, né, o último final de semana do inverno, tem aí risco de geada no extremo sul do Brasil. Então, é uma variação bastante significativa com relação ao que a gente viveu nos últimos dias, com temperaturas mais altas. E o impacto na carga, né, que nós observamos novamente, para o sudeste e centro-oeste, conforme nós vimos durante a revisão 0 do PMO de setembro, a revisão 1, uma carga mais alta, né, expressivamente mais alta aí no sudeste em relação ao previsto pelo ONS. E no sul, marginalmente mais alto também, um pouquinho só de diferença entre o observado e o projetado, mas também com esse viés, esse padrão de elevação. Já o Nordeste e o Norte um pouco mais alinhados, né? O Nordeste muito próximo e a carga prevista do observado, e o Norte um pouco mais baixa. Vale ressaltar, né, que além das temperaturas bem altas que nós observamos ao longo do mês de setembro, tem toda a questão do Covid, né, e como a economia está retomando. Quando a gente olha para essa carga, né, nos desvios, a gente não consegue desassociar totalmente os efeitos não só de temperatura, mas também de economia nessas variações da carga. E outro ponto bem importante, né, na análise diagnóstica do PLD são os armazenamentos do sistema. Então, a gente pode observar que praticamente para o sudeste e para o norte, o armazenamento previsto muito em linha, né, com o observado, então poucos desvios, e aí o sul e o nordeste com comportamentos um pouco quase antagônicos, né, o sul com armazenamento previsto um pouco mais baixo, né, do que, aliás, desculpa, um armazenamento observado, né, e que leva uma previsão para esse próximo sábado um pouco mais baixo do que o INS previu na última semana, e o Nordeste com comportamento contrário, armazenamento mais alto. Lembrando que para o Nordeste, né, já faz algum tempo até, o INS tem praticado uma política de defluência lá em Sobradinho, abaixo do que o modelo indica. Então, esse comportamento, né, de alguns meses até,
do armazenamento do Nordeste, consecutivamente, na semana após semana, mais alto do que o previsto pelo INS na semana anterior. E agora um resumo de todas essas variáveis na formação do preço. Nós temos a ENA, energia natural fluente, com um impacto mais neutro, né, andando de lado, como a gente diria no setor, já que pela análise diagnóstica, bom ressaltar, os valores estão bem alinhados com o projetado. Já a carga bem mais alta, principalmente no Sudeste, a gente deve esperar aí mais uma elevação na carga. O armazenamento, por conta do Sul, né, é ligeiramente mais baixo. Lembrando que para o Nordeste, né, a gente não está considerando muito o impacto do armazenamento mais alto, pelo PLD do Nordeste estar descolado, né, deve seguir assim na próxima semana. E outros, a gente não vê, né, outra variável de relevância aí para a formação do preço nessa próxima semana. Então, em resumo, né, a gente espera um PLD maior ou igual ao dessa semana. Né? Para a revisão 3 de setembro, tendência até, na verdade, ser um pouco maior, mas a gente coloca essa ressalva, não é igual para semana em relação à semana passada. Para setembro, lembrando, né, que a previsão de preço, na verdade, ela se imune, né, de projeções de afluências também que levam em consideração as próximas chuvas. Então, só a análise diagnóstica, às vezes, não é necessária, não é suficiente para ter uma análise mais precisa do preço da próxima semana. Então, a gente ressalta, né, no final de cada vídeo, caso tenha alguma dúvida, para entrar em contato conosco lá no Ampere Consultoria, que com certeza a gente pode ajudar você e a sua empresa aí com soluções de preço para o mercado livre de energia. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela atenção mais uma vez em um vídeo aqui com vocês. E é como o Gui ressaltou, né? O prognóstico é muito importante. A gente está há poucos dias de começar uma nova estação, tem muitas particularidades com relação às oscilações do clima e que vocês podem utilizar como ferramenta na hora da tomada de decisão. Então, se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Desejo a vocês um excelente resto de semana, um grande abraço e até o próximo vídeo diagnóstico. Isso aí, pessoal. Boa tarde, tenham um bom final de semana e até o próximo vídeo.